Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Vamos orar? Pai, vem sobre essa pessoa que está ouvindo. E em nome de Jesus, atrai ele, Pai, com a sua palavra, para que ele receba vida, bênção, alegria, paz, justiça, que a sorte dele seja mudada, que em nome de Jesus o seu reino venha sobre ele hoje, em nome de Jesus. Amém. Leremos hoje Salmos 47. Em Salmos 47 está escrito o seguinte: batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cânticos de alegria. Bem, então, primeira forma de adoração aqui são as palmas. Então, bater palmas é uma maneira de você adorar a Deus, uma maneira bíblica. Uma maneira que Deus aceita. Cantar com alegria também é uma forma de adoração. Uma forma de adoração que o Senhor aceita. Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Sim, Deus é temível, porque Deus ele é o ser mais poderoso do universo. Mas agora que nós estamos na nova aliança da graça, não precisamos de temer a Deus no seguinte sentido de que somos pecadores, Ele é o Deus Todo-Poderoso e vai nos lançar no inferno. Esse temor nós não precisamos mais de ter. Tanto é que está escrito em 1 João que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, o medo não é mais necessário. Todavia, Deus não deixa de ser temível, só que porque Ele está do nosso lado é que nós não tememos mais Ele. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó quem amou. Ele está se referindo principalmente a respeito de que o Senhor colocou na mão do povo, ele colocou na mão do povo a terra de Canaã. E ele veio destruindo paulatinamente um a um dos inimigos de Israel e dando para eles os despojos de guerra. Então, o Senhor ele é o grande rei. Algumas vezes já aconteceu comigo de quando coisas virem sobre mim, como por exemplo, uma conta ser banida, uma conta ser prejudicada e eu não conseguir trabalhar, e simplesmente quebrar meu negócio, de clamar ao Senhor, levando em consideração isso, que Ele é o grande rei, para Ele subjugar as regras, normas que estavam me prejudicando para que eu pudesse continuar trabalhando. E o Senhor, como grande rei, Ele fez. Ele fez por quê? Porque de fato o Senhor está acima de tudo e de todos. A última palavra sempre é de Deus. É por isso que aconteceram ressurreições. Você já parou para pensar o quão poderoso é um milagre de ressurreição? Uma pessoa que simplesmente estava morta e ela revive. Uma pessoa que estava morta e ela volta das cinzas. Isso prova que Deus de fato é o rei. E principalmente o rei sobre a morte. Morte é algo que ninguém consegue combater. Uma vez que alguém morre, o que você pode fazer contra isso? Mas essa é a verdade.
O Senhor, ele é rei sobre todas as circunstâncias. Ou seja, ele é o maior. Ele subjuga as circunstâncias sobre nós, como ele fez com Pedro. Pedro era um simples homem e andou sobre as águas, porque Deus subjugou a força da gravidade. Deus subjugou aquele rio e colocou ele para caminhar. Então você, assim como eu, tem questões e causas que não tem mais o que fazer. Você olha assim e fala, o que eu posso fazer quanto a isso? Não tem nada que você possa fazer. Mas você tem que se lembrar que ele é rei sobre qualquer circunstância. Ele subjuga cada uma delas e ele te entrega pela mão. Como diz aquele texto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei adorado por vocês. Então, quando uma situação ela é dessa forma, intransponível para nós, ela é dessa forma, uma barreira da qual não podemos fazer nada a respeito, somente Deus pode subjugar os inimigos, os adversários, a própria situação, mesmo que não faça sentido ou mesmo que ele tenha que ferir princípios de lógica. Por exemplo, fazer uma pessoa andar sobre as águas. Isso é impossível, mas isso mostra o poder dele. E em outra ocasião, Deus falou com o vento e o vento parou, e falou com o mar e o mar se acalmou. Então, isso é possível? Não, não é. É impossível essas coisas. Mas ele subjuga a criação, ele subjuga a natureza, ele subjuga todas as coisas. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam músicas ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Na Bíblia você tem alguns tabernáculos. Tabernáculo é como se fosse igreja. Você tem o tabernáculo de Moisés, do qual a adoração do tabernáculo de Moisés, ela não envolvia música. Era uma adoração que envolvia os rituais prescritos na lei, todavia não tinha música, porque não tinha nenhuma prescrição sobre música. Mas o tabernáculo de Moisés passou, e na época do rei Davi, o rei Davi introduziu a música no culto, no tabernáculo. Então, Davi, ele foi alguém que ensinou a importância do louvor, das músicas que elogiam a Deus, as músicas que adoram o seu nome, que invocam palavras boas a respeito dele. Foi Davi quem introduziu isso, que não existia antes. E hoje eu diria que toda igreja tem a parte do louvor, para você ver o quão importante foi essa mudança. Então, Davi ele falava muito sobre a importância e a necessidade da música no culto. E ele ensinava o povo, olha, fale palavras boas, elogie, louve, porque louvor tem alguns significados e um deles é você dar honra, é você falar palavras de elogios. Então, louvar é falar bem, é falar positivamente, é falar aquilo que é bom a respeito de quem você fala. Então, o louvor, intrinsecamente, ele é você dedicar um tempo para que você fale as coisas boas para Deus. E aí é que tá. Quem é que não tem coisas boas para falar a respeito de Cristo? Só se for uma pessoa que não conhece Ele, porque todo mundo que conhece tem muita coisa boa a falar sobre Ele, né? Então, saiba que nem sempre foi assim, nem sempre o culto foi carregado de louvor. E entenda o propósito do louvor. Toda música que ela é antropocêntrica, antropos é homem em grego, então é o homem no centro,
ela é uma música que ela não invoca a presença de Deus. Se invocar, pode ser uma coisa muito efêmera, rasa, pequena. Agora, qualquer música que enche a boca de quem canta de elogios a ele, essa música invoca fortemente a presença de Deus. Então, no seu culto, você pode escolher entre uma música que é uma espécie de massagem no ego de quem está ouvindo, ou você pode escolher uma música que ela é uma adoração. Ela é uma pessoa dizendo de dentro para fora o que ela sente a respeito do Senhor e demonstrando para Ele os elogios, o reconhecimento por tudo de bom que Ele fez. É isso que te enche do Espírito. Esse tipo de louvor, esse tipo de música, que é o que Davi está mandando dizer. Está nos mandando falar palavras de reconhecimento, palavras boas, direcionadas a Cristo, ao Pai, ao Senhor, e cada um de nós pode fazer o teste. Se você tiver ali 30 minutos de louvor, e nesses 30 minutos você ouve somente louvores que são voltados para cura na alma, por exemplo, louvores voltados para trazer esperança para o fiel, né, a ovelha, a pessoa que está ali no culto, ouvindo, e acaba por ali o louvor, você vai perceber que no final você não está cheio do Espírito Santo. Você pode até estar se sentindo confortado, consolado, esperançoso, mas você não está cheio do Espírito Santo. Então, para você se encher do Espírito Santo, que é o sentido de ir no culto, né? Se você vai num culto e volta do culto sem estar cheio do Espírito Santo, não, é como se fosse um culto pelas metades, né? Porque a gente vai lá para se relacionar com ele. Mas você não soltou uma palavra de elogio para ele. Você não soltou uma palavra de reconhecimento, de honra. Você só falou de você e o quanto você quer que uma bênção chegue ou que você receba consolo das suas adversidades, dos seus problemas. Mas você não se dedicou em louvá-lo, elogiá-lo pelo que ele é ou pelo que ele fez. Então, corre o risco muito grande, e eu te digo que acontece, de você voltar para casa sem estar cheio do Espírito Santo. Porque o louvor é esse momento de você se rasgar no seu peito e falar palavras de adoração a Ele, palavras de elogio. E com isso, é como se você desse para receber. Por exemplo, você fala palavras de elogio, palavras de honra, palavras boas para Ele, e Ele te entrega no lugar do que você fez paz, alegria, justiça, uma sensação de leveza, te entrega uma ardência no peito, uma emoção, Ele te entrega são tantas coisas que a presença de Deus traz, que é difícil até descrever tudo, mas em troca Ele se faz presente no seu coração, na sua vida, na sua mente, no seu corpo, e não compensa ir embora para casa sem ter essa experiência em todas as vezes que você se reúne. Portanto, entenda que o propósito em si do louvor é esse que está em Salmos 47, que é falar coisas boas, expressar sua alegria por Ele. Louvar. A palavra louvor, ela tem um sentido no grego e também no hebraico, que tem o sentido de palavras boas, falar coisas boas, elogiar, honrar. Então, esse é o centro do propósito do louvor. Então, sempre que tiver um momento de adoração e louvor, lembre-se disso. Eu não estou dizendo que você não possa, né, cantar outros tipos de música, pode, mas que seja uma por culto, o mínimo possível, porque senão você toma todo o tempo com aquelas músicas que têm outros alvos, outros propósitos, que não é adorar a Deus, que não é
ser cheio do Espírito Santo e você volta para casa vazio. Você volta para casa do jeito que você chegou. O que não compensa, para falar a verdade. Sair da sua casa, gastar às vezes dinheiro, tempo, sendo que você poderia fazer uma outra coisa, para você voltar da mesma maneira que você chegou. Então, a sua adoração tem que ser como a de Davi, em que você entrega toda a sua alma, seu corpo e seu espírito no que você está fazendo. Porque quando você faz isso, está escrito em Jeremias que quando você buscar ele de todo o seu coração, ele se deixaria ser achado por você. Então, mas o que ele deixa achar é só aquele que busca de todo o coração. Então não é buscar 50% de coração, nem 25% e nem 75%. É de todo o coração. Então quando você, como eu disse, rasga o seu peito, falando para ele, se quebrando qualquer timidez, falta de ousadia, condenação na mente, acusação, porque às vezes você está se sentindo tão mal, tão indigno, tão pequeno, e aí você pensa, não, quem sou eu, não sei o quê. Isso é só o diabo tentando coibir você, tentando barrar você. Mas quando você rompe isso e você fala, não, eu vou me entregar aqui de coração no que eu estou fazendo, e você faz com intensidade, você não volta para casa da mesma maneira que você chegou. Você não volta. Então, Davi introduziu o louvor no culto, porque antes não existia. Antes de Davi, os cultos, eles não tinham louvor. Então, eles eram diferentes, né? No tabernáculo de Moisés. Versículo 7. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Por que ele está assentado? Porque o Senhor descansa. Deus, ele vive em paz. E ele não só vive em paz, como ele também dá paz. Por quê? Deus não tem medo do futuro, meu querido. Se você é o ser mais poderoso do universo, você vai ter medo de quê? E não é exatamente isso que perturba a nossa alma, o medo do futuro? Nossa, será que eu vou casar? Será que eu vou me tornar um profissional de sucesso? Ah, será que o meu ministério vai fluir? Será que isso e aquilo? Será que eu vou ter mais filhos? Ou seja, ansiedade que gera perturbação na alma. É o quê? Medo. Medo de, será que talvez alguma coisa não vai dar certo? Mas Deus não é assim, ele não tem isso. Por quê? Porque não existe ninguém acima dele. E ninguém pode ameaçar o futuro dele. Mas é aí que está. Esse mesmo Deus é o seu Pai. E sendo seu Pai, e pela graça, derramando sobre você todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, esse mesmo Deus, ele garante a você o seu futuro. Aí lá em Mateus 6, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aí ele diz, ele faz uma analogia, você está observando os animais e as plantas? São inferiores a vocês, o valor delas é menor. E se as plantas e os animais Deus cuida com tanta perfeição e carinho, ainda mais vocês que valem muito mais, Deus vai deixar vocês desamparados? Então você tem que pegar e fazer uma analogia com sua mente. Se Deus cuida todos os dias dos pássaros, dos leões, dos animais, das plantas, como Ele cuida, e elas valem menos do que eu não sei se você sabe, mas o animal não é mais valioso que um ser humano. E eu também não sei se você sabe, mas um vegetal não é mais valioso que um ser humano. Se você está descobrindo isso agora, então, que bom, mas não são. Então, se eles que têm menos valor são tão bem cuidados pelo Senhor, você, que tem tanto valor, obra-prima da criação, pessoa escolhida para ser salva, ele não vai cuidar do seu futuro? Claro que vai, é óbvio que vai. Então, assente-se espiritualmente como Deus está. Ou seja,
descansa. Mas aí você vai descansar onde? Nas sombras do Onipotente. Então, se ele é onipotente e ele fez uma sombra para você, você pode então descansar. Descansar sentado, como se você estivesse sentado espiritualmente, ou seja, em paz. Em paz por quê? Porque você entregou todo o seu futuro nas mãos dele. De modo que você entregou de verdade. Quando você entrega de verdade o seu amanhã, que te perturba, você sente descanso, sente uma paz, que traz um descanso de alma. Aí você vive assentado. Lá em Hebreus 10 diz assim que nós agora que somos salvos pelo sangue de Jesus, podemos adentrar no Santo dos Santos e buscar em Deus ocasião oportuna para ser auxiliado no trono da graça. Isso está no livro de Hebreus, Hebreus 4 ou 10. Então, com essa certeza de que o sangue de Jesus te lavou de todo pecado e que você é perdoado de todos os seus pecados, inclusive aqueles pecados horríveis e feios, você agora entra com ousadia, com certeza. Por quê? Porque não depende do que você fez, mas depende da obra do Calvário. Então, baseado na obra do Calvário, eu tenho certeza que o Senhor é por mim e fará na minha vida. Então, você entra com ousadia, falando, Deus, eu preciso de tal coisa, Pai, eu preciso de tal coisa. E você sabe que ele vai te ouvir, porque ele ouve pelo sangue, ele ouve baseado no que Cristo fez, então não tem por que ele não te ouvir. O seu pecado, ele não é mais forte do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é mais forte que o seu pecado. Então você pode descansar, Deus está em paz com você. Tanto que em Isaías está escrito que se os nossos pecados forem vermelhos como a escarlata, no sangue dele se tornariam mais alvos até mesmo do que a neve. Então, o seu pecado não é maior que o perdão de Deus, não é maior do que o sangue de Jesus. Então, o caminho está aberto, a porta está aberta, o acesso está livre. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Então, o Senhor, ele é soberano acima de qualquer rei deste mundo. E nisso você pode confiar, em que ele, sendo soberano, todos os seus problemas, por maiores que sejam, não são fortes o suficiente para te deixar desamparado. Então, no lugar de você ficar falando para Deus os seus problemas, você conta para os seus problemas o tamanho do seu Deus, se ele é soberano. Isso no sentido figurado significa que você não dá atenção para os problemas, apesar de serem muito grandes. Mas você confia que, de alguma forma que você não sabe como, ele vai interferir na sua causa e te dar o que você precisa. Nas notas de rodapé da Bíblia de Estudo diz assim: celebração do Reino Universal no Deus de Israel, um testemunho às nações. Esse salmo pertence a um grupo de hinos ao grande rei que se acha para formar um vínculo entre os salmos 46 e 48, identificando o Deus que reina em Sião como o grande rei sobre toda a terra. Sião é Jerusalém. Jerusalém foi toda construída sobre o Monte Sião. Data do período da monarquia, foi composto para o uso na liturgia do templo, em algum dos dias da festa solene. O contexto específico talvez seja a festa das cabanas, ocasião em que Salomão dedicou o templo. Pressupõe-se um cortejo litúrgico. O uso litúrgico judaico posterior empregou esse salmo na liturgia da sinagoga de Rosh Hashanah, a festa do Ano Novo.
A Igreja cristã, de modo apropriado, empregou-o na celebração da ascensão de Cristo. As nações são conclamadas a regozijar-se no Deus de Israel, o Senhor de toda a terra. No versos 5 ao 6 diz assim: o centro do poema. Esses versículos retratam a ascensão litúrgica de Deus ao templo. Liturgia é a forma como você dirige o culto. É isso que é liturgia. Bem, também diz no verso 8, assentado em seu santo trono, no santíssimo lugar do templo, onde assume o governo do mundo. E o versículo 9, as nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. É o previsto como efeito final do governo de Deus. O povo de Deus, de Abraão, assim serão cumpridas as promessas a Abraão. Bem, então, louve ao Senhor. Às vezes você não sabe, mas o louvor ele tem um poder muito grande. Tanto é que tem um salmo que diz que Deus habita no meio dos louvores. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que os louvores, eles trazem a presença de Deus para a sua vida. E a presença de Deus, por sua vez, traz uma paz, uma alegria e uma sensação de que está tudo resolvido. E isso é uma ferramenta atraída a nós através do louvor. Uma ferramenta para que nós possamos suportar essa vida, né? Porque essa vida não é fácil, essa vida é terrível. Viver aqui nesse mundo caído é difícil, não é um parque de diversões, não é uma coisa boa. Então você precisa de louvar constantemente para você viver constantemente feliz. Eu indico louvar pelo menos 1 hora por dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a sua palavra e grava, Senhor, tudo o que ela diz no nosso coração com um estilete de ferro. Senhor Jesus, vem estabelecer na nossa vida um louvor racional, um louvor inteligente, para que nós alcancemos a sua presença. E também, Senhor, nos faz reconhecer o Senhor mesmo em todos os nossos caminhos, para que tenhamos auxílio em momento oportuno. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A paz esteja com você.